E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Julinho Off. Povo bonito, bom ou não? E aí, cara, a gente se conheceu, na verdade, jogando basquete, quando a gente era adolescente. A gente jogava em times separados. A gente já chegou a jogar um contra o outro mesmo, porque eu sou bem mais novo, né? Cara, quando você tem, Marcelo? Eu tenho 28, eu sou de 95. Eu tenho 32. A gente não Não, chegou. Então quando eu tava no juvenil, você Eu tava tava no infantil ainda. no infantil. Mas Mas eu já vi quase você treinando. Você era, era quase mesmo os times se juntavam. você era baixinho. Começou. Mas eu também era pequeno também, velho. Pô, basquete E- aqui em Lafayette não tinha muita gente alta na nossa época, né? Tinha alguns, quem era se destacava, né? Basquete, período bom. Basquete do Mossoró Horta. Joguei dos 15 aos 17, dos 14 aos 17. Peguei um ano do infantil e depois foi o ano do juvenil. A gente ganhou só o primeiro ano. Depois o Potência passou o carro na gente, né? Era vocês. Aconteceu. Eu joguei dos 11, velho. Eu não, acho que foi 11 ou 10, não sei. Eu não podia jogar no primeiro ano, sabe? Por causa da idade. Aí eu só treinava. No primeiro ano eu nem podia jogar. Mas desde pequenininho eu tava lá. Meu irmão jogava no juvenil, né? Meu irmão jogou contra você. Mas era bem divertido, né? Acho que hoje não rola mais igual rolava antes. Cara, eu não vejo mais a galera. Teve um dia até que eu fui bater bola aqui, perto da sua casa aqui, na Rua Brasil, na quadra da Rua Brasil. E tinha uns meninos ali jogando, cara. Só que assim, não é aquela coisa, né? Acho que é porque também vai mudando a geração, aí... As coisas que são importantes, né? Eu até converso com os meninos desses que jogam, já joguei ali algumas vezes e, tipo assim, as escolas, igual aquela disputa que tinha, tipo assim, o feminino era grande também. Era, pô. A Bruna jogava, né? Então, Jogava, eu lembro da Bruna jogando. jogando. A gente se conheceu até assim. Então, mas era muito da hora, né? Viajar, então, tipo assim. Era bom. Época boa, cara. Pô, velho, tem altas histórias do basquete. Uma delas, eu lembro quando eu comecei a jogar, eu não tinha o tênis, cara. O tênis do basquete e eu joguei o campeonato. Era difícil de achar pra caramba, né? Era muito difícil. De achar. E quando achava era extremamente caro. Eu lembro que só achava aqui na Jorge Calçados. Isso, era isso mesmo. Eu lembro que eu joguei, cara, com topper, porque eu jogava futsal só na época. Eu joguei com topper o campeonato entre as escolas aqui. E depois, quando a gente foi viajar, a gente viajou, acho que foi para Ibirité. Aí sim, minha mãe me deu um tênis, só que quando eu fui abrir o tênis era um olímpico, sabe? Falei, mãe, tem que ser um tênis de basquete. Ela foi, me deu um olímpico, esses olímpicos de corrida, mas pô, foi bom demais, era muito bom, época muito boa, saudades. Não, eu tenho bastante, eu tentei um tempo atrás voltar a jogar um pouquinho, mas assim, a vida é muito corrida, né? A gente perde o tônus muscular, Não. a vibração perde, a gente perde muita coisa. E foi nessa época que você começou a cantar? Você começou a cantar em igreja, né? Isso, então, eu cresci na igreja, eu comecei na igreja, eu sou filho adotivo, né? A gente começa daí. Então eu sou de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, Cubatão, e eu fui adotado com 7 para 8 anos, mais precisamente com 7. Então, o meu avô, ele adotou meu pai também, meu pai de sangue, ele foi adotado também, em Cubatão. E meu pai faleceu, eu era muito novo, eu morava no orfanato, minha mãe também já tinha falecido, e meu avô era primo do pai da minha mãe. Eles eram primos de segundo grau, primos de sangue. Parece que meu avô era de Capela Nova. A história é assim, meio nebulosa, meio confusa, porque são histórias muito antigas. Né? É difícil saber certinho. Isso. Até outro dia eu e minha mãe, a gente estava conversando sobre isso, como que foi o processo. E aí meu avô veio atrás da minha mãe, porque minha mãe, ela tinha muito esse costume de ajudar algumas crianças. E a minha mãe adotou de fato mesmo eu e mais uma irmã que é adotiva. A gente não é consanguíneo, ela foi adotada também. Então ela tinha muito costume, ela já criou outras pessoas, não sei se você lembra do Jaziel, o pessoal aí que tá assistindo não vai saber não, o Jaziel já morou lá em casa também por algum tempo, porque ele estudava, né, e a família dele era de Santana, então ele era um agregado, já teve alguns primos também que morou na minha casa e minha mãe, ela sempre teve esse coraçãozão, apesar de ser muito rígida, ela sempre teve esse coraçãozão, então fui adotado. Então quando eu fui adotado, eu comecei a ir na igreja porque minha família toda é evangélica, todos meus tios, primos, mãe... Meu pai adotivo também, ele já faleceu já, mas todo mundo evangélico. E aí, cara, na igreja eu comecei, eu sempre, mesmo antes de ser adotado, eu sempre tive tino pra arte, porque eu escutava, no orfanato, olha só pra você ver, a gente escutava Mamonas Assassinas. Escutava muito Mamonas, cara, tocava muito Mamonas, e eu gostava de imitar
Mamonas Assassinas, a gente ficava brincando, imitando o Dinho, roda, roda, vira, solta, roda. A gente ficava brincando com isso, então eu sempre tive muito tino pra isso. E aí, indo pra igreja, eu comecei a frequentar a igreja que tinha 7 anos, inevitavelmente a gente vai ali pro grupo de crianças, então a gente começa a se envolver no grupo de teatro infantil, aí tinha o coral infantil. A igreja que eu ia, por exemplo, tinha uma banda, o estilo de banda é banda marcial, essas bandas que tocam em praça. Sim. E tinha essa banda, e o pastor da igreja era maestro da banda também, ele era um ótimo professor de música. Pastor Sebastião já faleceu, daqui de Lafayette. Pastor Sebastião, ele já faleceu, e eu tinha também, na família da minha mãe adotiva, como se fosse um primo, um agregado, que era professor de música, o Marco Antônio Grilo, o apelido dele é Grilo. E aí eu comecei a me envolver nas aulas de música para aprender. Só que eu não tinha força para soprar o instrumento de sopro, e só tinha instrumento de sopro adulto, eu comecei a tocar a caixa, né? Mas ali eu fui aprendendo a ler partitura, aí tinha as aulas, a aula teórica, tinha a aula prática, que eram os ensaios. E aí eu fui me envolvendo assim, fui cantando no coral. Mas até então, de fato, cantar mesmo sozinho, eu comecei a cantar com 14 anos, porque até então não tinha tido essa coisa de cantar sozinho, porque eu tinha muita vergonha. A adolescência, esse período da adolescência é muito difícil. Então, com 14 anos, eu tinha essa vontade, essa curiosidade só de tocar. Tanto que eu te conheci, você só tocava. Isso, eu não cantava, não. E aí, velho, eu sempre fui muito pra frente. Minha família, como eram muitos filhos, né? Era 3 mulheres, 2 homens, só que o mais velho, né? Meu irmão mais velho, ele morava em Juiz de Fora, mas era todo mundo ali por conta da minha mãe. A gente não tinha condição de comprar instrumentos. E aí eu tinha um livro de artes que ensinava a fazer instrumentos de forma artesanal. E eu fiz como se fosse um violão de bambu. E eu ficava brincando naquilo ali. Um primo meu, que começou a morar lá em casa, eu acho que por gratidão, ele foi e deu um violão. Ele viu que minha curiosidade de ficar tocando aquele instrumento artesanal. Ele me deu um violão tonantão, cara. Que você conseguia pôr o dedo assim, entre as costas, tá ligado? Altaço. Pô, duro pra caramba. Mas aí foi ali, cara, eu comecei a aprender a tocar. Aí ele me deu uma revistinha sertaneja, com músicas sertanejas e tal. E uma revistinha do Charlie Brown Jr. Só que eu não ouvi essas músicas porque a gente era da igreja. E aí eu comecei, aí foi quando eu comecei a querer esse tino de estudar música fora, porque eu comecei a ir na Lan House, e entrava muito no YouTube, o YouTube ainda era mato puro, né? Tinha pouca coisa, mas eu comecei a ouvir essas músicas. Ouvia muito Leonardo, era uma mistura, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Leonardo, Zezé de Camargo, daí a pouco era Charlie Brown Jr. e o Rapa. Aí eu ficava nessa, porque era o que tinha nas revistas. E eu comecei a aprender a tocar. Só que quando eu comecei a aprender a tocar essas músicas, eu senti necessidade de cantar. E até então eu não cantava, eu cantava baixinho, porque minha casa era pequena, e para não incomodar, minha mãe trabalhava de turno, ficava cantando no quarto. Até que, a história é longa, hein? Até que o pessoal montou uma banda na igreja, era uma banda de pop rock. E meu pai, voltando, meu pai, ele faleceu, meu pai adotivo, ele faleceu, eu tinha 11 anos. Essa banda de pop rock na igreja foi criada quando eu tinha 14 anos, que foi essa vontade que eu tinha de aprender a tocar instrumento de corda, contrabaixo, bateria, essas coisas assim. E montaram uma banda, cara. Na época a gente ficou muito conhecido no cenário cristão de Lafayette, a banda chamava Fonte Eterna. Eu lembro. Existiu até pouco tempo. Tipo assim, tinha show do Fernandinho no parque, a gente abria, a geração também abria, a gente já compartilhou bastante show junto assim. E aí, cara, me perdi. Seu pai te faleceu com 11 anos, com 14. Isso, meu pai e ele tocava gaita. Meu pai, cara, tocava gaita maravilhosamente bem. Só que ele era solista, ele não era arranjador, né? Então ele pegava a melodia da música e tocava. Mas ficava muito melódico aquilo. Ficava muito bonito. E ele fazia tudo de ouvido. E aí, eles eram muito meus amigos, o pessoal da Fonte Eterna, e não me chamaram pra banda, mas eu ia em todos os ensaios, porque eu gostava. Eles eram meus amigos. E sempre ali depois do ensaio a gente ia fazer alguma coisa, a gente ia pra casa do Benaias. Conhece o Benaias, batera? A gente ia pra casa do Benaias lá na Granja das Hortênsias, tal, aquela coisa. Então, eu ficava lá com a gaita. Eu não era da banda, eu levava a gaita e ficava assistindo. Passou um tempo. E porque você era mais novo que eles? Ou não? Eu era mais novo 2 anos, assim. Entendi.
É, porque com 14 anos, 14, 16 faz diferença. O né? Benaias tinha 16, o baterista tinha 16, que é o Jonathan, ele mora em Patinga agora. O Leônidas, ele tem, eu acho que 1 ano a mais do que eu. Já era o Samuel ou não? Não, o Samuel chega depois, o Samuel tá. guitarrista chega depois. Cara, aí passou 1 ano, mais ou menos, que eles me chamaram pra banda com a proposta de eu tocar contrabaixo. E aí eu comecei mesmo a levar a sério. O Benaias que me ensinou a tocar contrabaixo, ele me deu um papel que vinha no violão Tajima antigamente, com a escala cromática, falou, decore isso daí, É isso que importa. você tem que aprender onde estão as notas. Eu já tinha uma noção boa musical, mas você tem que decorar onde estão essas notas, cara, e eu decorei mesmo, o braço todinho Certinho. do contrabaixo. Decorei tudo, né? O nome das cordas, as notas, eu não sabia fazer escala, não entendia muita coisa de campo harmônico, tinha um pouco de noção, e eu comecei a pegar as músicas com ele. Quando eu descobri mesmo que eu cantava, foi quando teve um ensaio e o Benaias, ele era vocalista, ele não era nem um baterista, ele era baterista da igreja, só que na banda ele era vocalista, ele montou uma banda pra ele. Entendi. Quando teve esse ensaio, depois de um tempo, ele marcou um ensaio e pôs algumas músicas, cara, de uma banda que chama 4x1. Você que tá assistindo, vai lá ver essa banda, pô, muito top. A banda chama 4x1 e o cara, velho, cantava bem alto e ele tinha um estilo meio black music. E eu já escutava isso já. Eu escutava muito Tom Carf, bem Carf antes é de ficar antigo, famoso, bem antes de ficar famoso, porque ele é de um coral que chama Raiz Coral. Então tem Sérgio Sass, Tom Carf, George Byron, Leonardo Gonçalves, bem antes agora de ficar famoso, eu escutava essa turma. Eu escutava também um coral americano liderado por um artista que chama Kirk Franklin. Todos eles são gospel. E tipo assim, cara, eu me familiarizei muito com a música. A música chamava O Chamado. Eu tenho um chamado, jamais... Era uma música muito top. Eu já vi vocês tocando essa música. Aí, cara, ele tentava cantar e batia sempre na trave as notas. Aí eu brincando, eu falei com ele, não, Benaias, é assim, cara, e saiu. Ele falou, pô, mano, ficou bom na sua voz, canta ela aí. E foi assim que eu comecei a cantar, cara. Eu descobri assim que eu cantava, que eu tinha um talento vocal. Eu tinha já 15, eles montaram a banda, eu tinha 14, eu entrei com 15 para 16 anos. Daí eu comecei a levar, tipo assim, a sonhar. Porque quando você tá cantando e as pessoas te assistindo, você tem aquela sensação bacana, que as pessoas vão ali, elogiam. Então eu comecei a cada vez mais a fazer mais solos na banda. E o baterista, o E antigo... você tava só tocando baixo e cantando. Isso, Então, você não tinha assumido ainda. E fazia segunda voz, cara, que era, eu descobri também que eu fazia segunda voz tudo ali. Na banda Ponte Eterna, no coral também eu cantava, e no coral eu soltava a voz porque era vários adolescentes cantando junto. E aí, cara, passou mais um tempo, o baterista da primeira formação saiu, e o Benaias era um baterista muito virtuoso. Só que ele tocava guitarra. Ele não era um bom guitarrista, ele era um cara que tocava violão na guitarra, fraga. Saiu, ele entrou, o Benaias foi pra bateria só pra ficar por um tempo. Até arrumar alguém, alguma coisa assim. Isso, e eu comecei a assumir mais os vocais, e ele chamou a irmã dele que cantava, a Poliana. A Poliana começou a cantar, só que depois disso a banda começou a sofrer várias mutações. A gente chamou um guitarrista, chama Elias, ele é professor de música, um excelente guitarrista, ótimo pianista também. Só que depois também transicionou até a gente chegar na formação que ficou por mais tempo, que foi o Benaias na bateria, o Vaguinho no contrabaixo, ele é primo do Henrique Papatelli, esse Vaguinho, toca baixo pra caramba. O Jonas no teclado, o Leônidas, Jonas Leão é o nome desse cara da banda. O Samuel na guitarra, o Samuel foi um achado, porque tipo assim, ele tocava na igreja, mas não tocava com banda nenhuma. E aí, só que ele era mais velho do que a gente, todo mundo menino, e ele era extremamente virtuoso, cara. Então, ele era um fora de série. A gente chamou ele pra ajudar num concurso de bandas de igreja que ia ter, e a gente chamou ele. Cara, foi aquela vez que ele começou a tocar com vocês? Isso. Com certeza, e a gente ganhou o concurso de banda, só que com certeza foi por causa dele, porque ele meteu um solão, cheio de arpejo, ficou sensacional, a galera levantou e tal. Aí ele entrou aí a gente montou a banda assim, depois a gente ficou um tempo, teve um concurso da Globo que a gente tentou participar, de banda gospel mesmo, para tocar, a gente participou também de um concurso para tocar no Sermão da Montanha, quando era em BH, a gente sempre batia na trave, mas a gente foi levando a banda, a gente gravou um CD, fizemos um trabalho, então a minha formação musical, ela se deu muito dentro desse ambiente, dentro do ambiente religioso, e que eu acho muito bacana, cara, porque a igreja forma muitos músicos, você já foi da igreja também.
A igreja é uma coisa que a ser pontuada que eu acho bem legal, é a questão artística, que é muito bem desenvolvida, né? Tipo assim, tanto música, teatro, né? Tipo assim, dança é uma coisa que é bem feita, né? Bem executada, isso é bem legal. Isso é bacana, cara. E aí, velho, foi indo assim. Eu fui aprendendo. E quanto mais eu ia fazendo idade, 18 anos, eu fui colocando na cabeça, pô, cara, eu quero música pra mim. Porém, apesar de na igreja essa área artística ser bem desenvolvida, a gente tem aquela outra dificuldade de que não tem como você se manter na arte estando na igreja. Dentro da igreja, principalmente aqui em Lafayette. Igrejas fora, por exemplo, BH, você vai ter Batista da Lagoinha, vai ter outras igrejas que conseguem manter seus músicos, mas as igrejas que eu sempre fui, elas não conseguiam, não tinham essa condição de manter os músicos. E aí eu comecei a ver essa necessidade de começar a ir pra fora. Mas demorou ainda, velho. Isso daí, eu comecei a tocar na igreja o quê? Bateria, eu tinha 13 anos. Aí depois eu transicionei pro contrabaixo. Então dos 13 aos 23, mais ou menos, eu tava na igreja. Dos 22. Aí eu saí, foi a primeira vez que eu saí pra tocar pra fora. Fiz uns 2 shows de barzinho, voz e violão. Em restaurante. E nesse show de barzinho, vocês tocavam mais o quê? Mano, Estilo, assim. como nessa época que eu comecei a tocar, eu já estudava música. Aí eu comecei a estudar técnica vocal. Então as músicas que eu dava preferência, por eu ter sido criado no meio cristão, a gente fica meio preconceituoso com outros estilos de música. Eu vou te falar, não é por causa das letras. É porque o meio que eu vivia, o pessoal falava assim, nossa, sertanejo, paia. Era feio curtir sertanejo na minha época de adolescente. A turma achava feio. Depois que chegou Jorge Mateus foi chegar, eu tava saindo da adolescência pra juventude, 16, 17 anos, mais ou menos, 2007. Sim. Mas ali 2005 pra trás, 2004 pra trás, era feio se curtir, mas eu gostava. Só que por causa disso, quando eu comecei a estudar música, muito por causa disso também, eu ouvia também por outro lado, eu esqueci de uma parte da minha vida que eu acho interessante eu falar também, que eu participei de um projeto social que me desenvolveu muito nisso. Então nesse projeto social tinha capoeira, tinha música, tinha artesanato, e eu sempre fui puxando mais para esse lado artístico, de teatro. O Geraldo Lafayette, ele era um dos coordenadores desse projeto. E eu fui indo mais para música, para esse lado musical. Então, e nesse projeto a gente ouvia muito MPB. Então foi pegando, eu ouvia muito Milton Nascimento, ouvia muito Djavan, da parte assim mais pop, Jorge Ben. Eu ouvia bastante coisa assim. E quando eu fui estudar, eu comecei a estudar mais voltado para isso, sabe? E aí, os meus 2 primeiros barzinhos foram basicamente assim, só música popular brasileira. Depois, passado um pouco tempo, antes de eu ir eu toquei nesse curto tempo, fiz 2 shows. E aí, cara, por ter sido criado na igreja, né, a pressão da família, eu voltei pra igreja. Só que eu voltei pra igreja querendo continuar tocando, e eu ia sempre num barzinho perto da casa da minha mãe, e o pessoal lá era sertanejo. Aí lá eu tava em casa. Eu tocava muita música sertaneja, né, as que eu conhecia da época, aí as mais antigas. E aí eu fui indo assim, até que eu falei, cara, eu acho que dá pra me viver disso. E escolhi mesmo, eu perdi muitos amigos por ter escolhido isso, perdi relacionamentos, mas assim, na verdade a gente não perde, né? A vida foi selecionando aí. Com certeza. Né? Que dá fase da vida, né? Foi temperando isso daí, foi peneirando, e eu fui conquistando outros amigos, os amigos que deixaram de ser meus amigos, porque eu acho uma bobeira isso, né? Por eu estar tocando fora, deixaram de ser amigos e minha vida foi seguindo. E aí eu tô aqui. Hoje eu tô tocando na noite aqui em Lafayette, eu toco desde 2019. Eu sou muito grato pelo que aconteceu nesse período, porque se você parar para pensar de 2019 até 2023, eu toco tem pouco tempo, você contando com os 2 anos da pandemia, e pelo tanto que eu toco, e as pessoas que sempre me contratam, os bares, as festas particulares, cara, eu tô assim muito feliz com o rumo que a minha vida tem tomado. E você chegou a dar aula, né? Você ainda dá? Sim. Eu parei de dar aula, cara. Parei de dar aula na pandemia. Mas eu dei aula dos 24 até os 28. 28, 29. 4 anos dando aula.
Entendi. E qual que é os perrengues de tocar na noite, velho? Cara, muitos, tá? Muitos, mano. No começo, então, quando a gente é inexperiente, você vai enfrentar vários. Tem aquele famoso, toca aqui pra divulgar seu trabalho. Só que eu já conheci isso, já nunca toquei pra divulgar o trabalho, assim, entendeu? A troco de pizza, de cerveja. Mas sempre, cara, esse é os primeiros. Essa dificuldade de você firmar, ter a confiança do seu contratante. Porque primeiro, querendo ou não, né? Ninguém te conhece. Você quer tocar no bar do cara. O cara já tem ali que toca na casa dele vários músicos. Quando aparece um, ele fala, velho, você vai tocar aqui nas minhas condições. Claro que quase que ele como se estivesse fazendo um favor pra você. Isso mesmo. Então, e é assim, né? É assim. Então, os primeiros que eu fiz, velho, eu lembro aí que eu tocava R$250, já teve show que eu fechei por 180, até por causa de uma falta de noção de saber como que eu vou fazer, como orçar isso, entendeu? Como orçar o trabalho. E eu sempre tive uma coisa, velho, na minha cabeça, eu nunca orcei meu trampo vendo o trampo do cara aqui. Pô, se o cara acha que ele vai ganhar R$1.000 pra ele, é bom, mas... E eu talvez vou ganhar ali, vou orçar por 500, vou orçar por 1.500, então eu sempre orcei diferente. Depois eu aprendi. Pô, eu tenho tempo de ensaio, eu tenho meu instrumento, eu tenho minha caixa, eu tenho minhas cordas, como que eu vou pôr isso tudo e ter lucro em cima disso? Depois a gente aprende a orçar. Mas eu passei muito perrengue. Outro perrengue também foi que, às vezes você chega, cara, você não é muito, não sei, eu vim de uma cultura muito diferente. E quando a gente vai se relacionar com pessoas que não são da sua cultura, que tem a outra cultura, tem um choque de cultura. Então eu senti também que com alguns músicos aqui de Lafayette eu tive um choque de cultura muito grande, porque eles lá tinham um costume, com alguns cantores, né, não com todos. Alguns tinham um costume e outros tinham outros costumes. Então eu tive muita dificuldade de... Porque é bom, você chega... Quantas pessoas você conhece que são filmmakers? Sim. Vários, né? Você vai fazendo amizade ali e tal. Mas eu passei muito perrengue nesse sentido. Já teve perrengue, assim, de fechar show e do outro músico ali. Pô, velho, esse cara começou ontem aí, tá tocando já. Eu acho assim, eu tenho uma frase que eu falo que eu acho que a maior burrice que tem na nossa área, na área artística, é acreditar que existe concorrente. A gente não tem concorrente. A gente tem colega de trabalho, sabe? Assim, eu acho uma puta burrice achar que é concorrente. E aí você puxa a perna de um, você, sabe? Eu acho que quantas vezes, né, posso até falar, tipo assim, o Paulão, por exemplo, que filma, quantas vezes ele já me salvou, quantas vezes eu já salvei ele. Então, tipo assim, mano, e tem uma galera com uma mentalidade muito fechada de concorrência, sabe? Pô, você não é a Coca e a Pepsi, sabe? Tipo assim, você não é um produto, sacou? Você é um artista. E mesmo nos grandes. O mercado, assim, eu tenho consciência, eu não sou um bobo, eu sei que o mercado, ele é competitivo. Sim, claro. Mas quando essa competição é feita de forma honesta, amigável, cara, pô, é legal demais. Com certeza. Então, eu tenho essa ideia, Marçal. Eu, por exemplo, quando eu dava aula de canto, e alguns alunos chegavam e falavam, pô, cara, eu tenho muita vontade de cantar, mas olha minha voz. Eu fazia o comparativo. Pô, você já ouviu o Djavan já? Você gosta de Djavan? Pô, gosto. Canta muito, não canta? Canta demais. Você já ouviu o Zezé de Camargo? Pô, você gosta? Gosto. Canta muito? Canta. Você já ouviu o Jorge Mateus? Esses três cantores, cara, não tem conexão. A voz deles não tem conexão com... O Jorge Mateus canta de um jeito, o Zezé de Camargo e o Luciano de um jeito, o Djavan de outro. Só que os três cantores têm públicos muito fiéis. E as três vozes aqui são vozes totalmente distintas. Jorge Mateus e Zezé de Camargo, apesar de ser sertanejo, de ser do mesmo mercado, são muito distintos, são muito diferentes. Mas eles têm público, eles têm espaço. Então eu penso assim, cara. Por exemplo, aqui na cidade tem cantores, cara, que eu admiro muito. O trabalho de Diogo Hernando, não sei se conhece. Pô, são fantásticos, conhece. Porra, demais, velho. Tem o Vini Costa, canta muito. Aqui de Lafayette também mais. A Mari Rezende, que é de Ouro Branco, mas sempre vem aqui. Então tem ótimos cantores aqui E para momentos específicos, por exemplo. E são cantores também, se você olhar, tem a Madu, que é a namorada do Marota. Madu Campos, isso.
Então, tipo assim, Railão Oliveira, são cantores do mesmo estilo. Aqui em Lafayette o sertanejo é muito forte. Tem o Felipe Nando também. Tem o Felipe Nando, pô, Arnaldo Moreno. Sim. Se você for no show dessas pessoas, cara, são estilos totalmente distintos, mas que são, pô, cara, que são trabalhos formidáveis. E se você procurar um desses no final de semana, você não vai achar ninguém parado, porque todo mundo tem sua clientela. Então, eu parto desse princípio também, velho, que a gente não tem público pra todo mundo. Não tem por que brigar, né? Apesar de ter tido isso, hoje, graças a Deus, eu já estou bem estabelecido. É claro que eu tenho projetos, eu tenho sonhos que eu quero galgar, né, na música. Eu, de verdade, velho, eu não tenho, assim, pretensão nenhuma de fama. Eu não quero ficar famoso. Eu acho que como você pensa também, a gente quer ter sucesso, cara. Exatamente. O que é ter sucesso, né? E eu acho que é bem essa questão relativo. para cada pessoa, né? Pra mim, velho, ter sucesso é o quê? Eu tá tocando 3 a 4 vezes por semana em lugares diferentes, em cidades diferentes. Um dia aqui em Lafayette, amanhã tô lá em Belo Horizonte, depois de amanhã eu tô num ponto top em Congonhas, e indo assim. E também na casa das pessoas também. Hoje o meu maior número de clientes, o meu maior número de show é na casa das pessoas. O Massal vai fazer uma festa, ô Juninho, pô, a Bruna vai fazer aniversário, pô, você cobra quanto? Como que é seu show? Aí eu vou, orço pra você. Eu fico satisfeito com isso, cara. O meu prazer é esse, é tá tocando, é tá com um violão e soltando a minha voz pra turma. Sabe? É bom demais, velho, é muito bom. Que massa. E tem quanto tempo? Você é pai recente? Nossa, pouco tempo. Nossa, daí eu tô apanhando. Nossa, você também, pai, você tem... Seu menino Ele fez 11 meses. Tem 11 meses, mano. Você tá ligado às dificuldades. É bem pesado. Tem quanto tempo que seu filho nasceu? Nasceu sexta-feira, sábado, domingo, segunda, mas o programa sai na quinta, né? Então vai ter nem uma semana de vida. 6 dias de vida. Exatamente. Até na quinta-feira, 6 dias. Cara, e assim, eu de verdade, velho, sem demagogia, eu fui criado de uma forma muito chucra, sabe? Não tive presença paterna, não tive presença materna também, infelizmente, né? Morava no orfanato, então assim, eu tenho a ideia de que eu não posso mimar meu filho, estragar ele, mas que eu tenho que ser extremamente presente. Então, assim, eu dei o primeiro banho, as fraldinhas eu que troco, né? Eu tô licença paternidade, licença maternidade pro pai. Então, assim, eu tento ser bem presente. E eu acho que o mais importante é a presença. E assim, claro que tem, né, igual, né, a gente pode depois até falar sobre isso, você trabalha, né, no administrativo, né, no período administrativo, e eu, por exemplo, não trabalho. Então, assim, eu tô em casa o tempo inteiro, né, eu trabalho, né, só não no administrativo. Então, eu tô em casa o tempo inteiro. E assim, o que é importante, eu acho, é o tempo que você tem, sabe? E também como usar esse tempo, sabe? Tipo assim, não adianta você estar lá, por exemplo, eu tô com meu filho, beleza, mas eu tô mexendo no celular. Você não tá com seu filho, sabe? Mexendo no celular. E uma coisa que eu escuto... Com seu filho do lado. Exatamente, sabe? E uma coisa que eu escuto e que assim, eu falo isso pra todo mundo. Você pode trabalhar no emprego, né? Você pegou de 8 às 4, sei lá, de 6 às 4. Você pode trabalhar no emprego mais pesado, que, sei lá, de pedreiro, qualquer emprego que seja desgastante fisicamente ou até mentalmente, assim, o que você acha mais pesado. Quando você chegar em casa, você pode ter certeza que sua mulher, que ficou em casa cuidando do seu filho, está mais cansada do que você. Mas é mesmo. Ela vai estar fisicamente e mentalmente mais... Se ela amamentar, então, muito mais cansada do que você, né? Mas é uma experiência real, assim... Desde que ele nasceu, eu ainda não saí, fiquei o dia inteiro a trabalho. Mas eu tive a experiência de sair, por exemplo. Ela ganhou na sexta e eu tinha show marcado no sábado. Nosso filho ia nascer dia 20, só que ele adiantou, mas nasceu assim, tudo bem. O parto foi normal, foi lindo, maravilhoso. E como ele nasceu dia 20, eu já tinha alguns shows, mas os shows, tipo assim, estavam marcados já há um mês e meio atrás. Então eu fiz uma previsão básica, falei, não, até o dia 15, que seria a minha semana limite, e depois do dia 15 eu não tinha marcado nada. Eu tranquei esse mês, o resto, do dia 15 ao dia 31 desse mês eu tranquei e não marquei nada, por causa do nascimento do meu filho. Mas aí, como eu já tinha marcado, a gente conversou, ela já sabia, né, do show, sou do show que eu fecho, eu falo, pô, agendei show, tá em tal lugar, beleza. Ela falou, não, vai lá, pode tocar. A gente ia ganhar alta, né? Eu fiquei acompanhando no hospital. Nós ganhamos alta no sábado e no sábado mesmo eu saí pra tocar.
Então, assim, eu tive essa experiência. Quando eu cheguei em casa, ela já estava em recuperação, ela estava extremamente cansada, afadigada. E depois também acompanhando, por exemplo, a amamentação, na parte da madrugada, que acorda, chora, faz aquele escândalo. Você vê que realmente é extremamente cansativo. Então, assim, o que eu tento fazer é sempre estar sendo presente, saca, velho? E tô aprendendo muito, mano, porque a gente aprende muito. completamente, é um choque de realidade tremenda. Eu brinco que eu estudei muito, mas muito durante a gravidez, antes da gravidez, quando a gente pensou em engravidar. Eu sou muito assim com as coisas que eu quero fazer, eu estudo muito, sabe? E quando nasce, não adianta nada que você estudou, que você pesquisou, porque... A Yasmin, ela é bióloga, velho. Eu te cortei, desculpa. Legal. Ela não formou, mas ela faz... Eu esqueci a especialidade que ela faz, mas é voltada para essa coisa mais materna mesmo, desenvolvimento humano, assim. E, cara, ela também... ela me ensinou um monte de coisa no decorrer da gravidez, principalmente por vídeos, textos, alguma coisa assim, sobre criação dos filhos. Mas, cara, quando chega a hora ali, você vê a prática, não é pra dar um banho, pra trocar fralda, pra entender. Meu filho tá chorando, por que ele tá chorando aqui? E é tão legal, eu acho assim, é tão legal pra mim que eu vejo o tanto que você evolui nisso, sabe? Tipo assim, o Henry no começo, tipo, eu não fazia ideia do porquê ele estava chorando, né? Tipo, hoje eu sei exatamente o porquê que ele tá chorando, sabe? E eu falava, velho, eu não vou saber o porquê ele tá chorando. E é muito legal ver essa evolução, sabe? Velho, é bacana. E assim, a evolução do bebê, assim, é fantástica, sabe? A cada coisinha que ele aprende a fazer, tipo, o Henry acabou de aprender a abraçar, a gente pede ele pra abraçar, ele abraça a gente assim. Mano, não tem coisa melhor do que isso, sabe? Isso é muito fantástico. Cara, eu não sei se você teve isso, velho. Pô, no primeiro dia, foi um momento assim, esperado da minha vida, porque eu sempre tive desejo de ser pai. A nossa gravidez não foi planejada, ela aconteceu, mas quando aconteceu, eu abracei a causa e foi muito legal. A gente passou por algumas dificuldades, porque o que rola? Eu, músico, vivendo até então, eu vivia só da noite, morando sozinho. A gente ficava, tal, a gente já tinha namorado, mas nós tínhamos terminado. Então, quando a gente engravidou, a gente estava naquela coisa de voltar, a gente já estava junto 3 meses, mas a gente não tinha oficializado o namoro, saca? A gente tava ficando, mas tava ficando todo dia, tava namorando, mas assim, eu tava bem malandro, velho, porque meu negócio era sair, velho. Até então, cara, meu negócio, tipo assim, eu nunca fui muito de aprontar todas, não, saca, velho? Eu sempre gostei de sair com alguns amigos, a gente, ou aqui em Lafayette, ou a gente saía fora, ia pra Barbacena, ou BH, fazer alguma coisa assim. O negócio aí era divertir mesmo, ver outras bandas tocando, tomar uma cerveja, tomar uma cachaça com a turma. Então, quando ela engravidou, velho, eu tive um choque assim muito grande, né? Porque, que é normal, e tava na hora também, né? Tava mais do que na hora. Eu tive um choque muito grande porque eu tive que me adaptar. Então essa fase de adaptação assim, velho, foi um caminho que pra mim, né, a minha experiência foi árdua porque, velho, eu tava nessa vida foi um baque e agora eu vou mudar, né? Frenética e tal, mas graças a Deus a gente conseguiu se adaptar, a gente firmou o nosso relacionamento. E aí, velho, a gente vai aprendendo, né, viver a dois, a respeitar o espaço e a opinião do outro, que é muito importante. Mas, cara, tem sido assim, tranquilo, porque a Yasmin, ela é surpreendente. De verdade mesmo. A mulher, sensacional. E como que foi o parto? Você participou? Como é que foi? Participei, velho. Eu sempre tive muito nervoso, Marção, de sangue, cara. Quando eu era novinho, meu pai adotivo matava galinha que ele criava. Ele gostava muito dessas coisas de roça. Fazia horta, criava galinha, galo. Gostava muito. E ele matava, velho. Nossa, então eu cresci traumatizado com aquilo, porque eu via. Ele me levava assim, sangaiada, mano. A galinha saía correndo no meio do terreiro. E era foda. Então eu tinha muito nervoso de sangue. Desde então, velho. Não podia ver sangue, mas, cara, no parto, eu acho que, eu fiquei tão de boa, cara. Eu não esperava. Ela até falava, você vai passar mal. Eu falei, não, vou tentar ficar de boa, vou entrar o mais calmo possível. Fui lá fora antes do parto, fumei um cigarro de palha e tal. Dei aquela relaxada. Entrei. E foi assim, cara, foi muito rápido. Até nesse período que eu saí e entrei, eu quase perdi, velho, porque foi muito rápido o trabalho de parto dela, sabe?
Pra ela foi muito dolorido, claro, né? Parir um filho não é fácil. Você tá doido. Mas assim, foi bem rápido. E, cara, pô, quando eu vi meu filho, parece que você teve essa experiência também. O mundo muda, né, velho? A ficha... A minha ficha demorou muito a cair. É mesmo, velho? Muito. Na hora, eu quase caí pra trás, velho. E eu lembro que foi frustrante pra mim, porque a maioria dos amigos que eu tenho falavam exatamente igual aconteceu com você, sabe? E comigo, tipo, isso, assim, de tipo, agora eu sou pai, não rolou. E eu fiquei desesperado com isso, sabe? Mesmo, tipo mano? assim, que eu falei, mano, tipo, que monstro eu sou. Sim, tem aquela cobrança, né? Pô, eu secão. Tipo assim, eu tava apaixonado pela criança e tipo, tudo tal, mas assim, aquele negócio, tipo, eu lembro que um amigo falou assim comigo, tipo, quando nasce, tipo assim, você cai não sei o que, de tipo, responsabilidade, de não sei o que, tipo, agora eu sou pai, não sei o que, não sei o que. E comigo, velho, não rolou isso. Cara, Só que foi rolando com o tempo, assim, com os dias passando, sabe? Tipo assim, e foi muito louco, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que essa ficha ia caindo aos tempos, as coisas iam acontecendo, sabe? Quando ele nasceu, eu lembro que a Bruna ficou com ele 1 hora, né, dando mamar e tal, e aí ela foi pôr a roupinha nele, eu tava filmando e tal, mas assim, pra mim foi uma constância, foi mudando, assim, sabe? Tipo assim, essa ficha foi caindo aos poucos. Eu compreendo. Ô, mano, cara, quando eu vi na hora do parto que saiu, quando ele nasceu, a médica pegou e colocou nos braços dela, mano, eu chorei. Eu fiquei, nossa, eu chorei copiosamente, chorei muito. Foi um momento muito emocionante, cara, porque, tipo assim, eu acho que no meu caso, eu desejava ser pai, porque eu não tive essa experiência longa e duradoura de ter tido um pai. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, então eu não lembro muita coisa. Eu fui para um orfanato, fui adotado com 7 anos. Meu pai adotivo faleceu, eu tinha 11. E tipo assim, ele vivia fora, porque ele trabalhava. Ele faleceu, eu tinha 11, então tipo assim, eu tive um curto, e como as coisas lá a minha família é uma família muito humilde, é uma família normal, amorosa, mas muito humilde. Então, assim, em termos de carinho, de afetividade, meus pais adotivos, eles me deram o que eles tinham recebido. Antigamente as pessoas não eram mais chucras, né? Eu tive sem muito abraço, sem muito beijo. Então, eu cresci sentindo falta disso, eu não culpo meus pais adotivos, porque o que eles puderam fazer por mim, eles fizeram. E eu sou totalmente grato. Mas eu tinha essa ânsia, cara, de ser pai, para ter essa experiência, para vivenciar essa experiência com meu filho. E aí, quando eu vi meu filho pela primeira vez, o Marçal, pô, cara, foi uma sensação muito top. Só que comigo, eu acho que aconteceu o contrário. Quando ela engravidou, eu tinha consciência de que tinha um filho meu ali, de que eu tinha que cuidar, de que era meu sonho. Eu fiquei muito feliz porque eu estava realizando um sonho, mas eu ainda não tinha esse sentimento também, que acontece muito. Eu conversei com alguns pais, porque também eu falava assim, pô, velho, eu amo ele, mas não é aquela coisa assim, não é meu maior amor, entendeu? Isso quando ela estava grávida? Quando ela estava grávida, principalmente ali até o 5º mês. Eu tinha um afeto, mas eu não sabia o que era aquilo ali, entendeu? Eu sempre achei muito esquisito, porque eu sempre achei que era uma barriga. Eu nunca... Isso! Sabe? Eu sofria, porque eu via os vídeos na internet dos caras, tipo assim, apaixonados com a barriga. E pra mim, mano, eu sei que é meu filho, eu tenho essa ideia racional, mas, tipo, sentimental pra mim ainda é uma barriga, sabe? Quando eu via também... Eu tinha também... Era meio confuso pra mim, não era uma coisa ainda muito firme, porque... Eu via o ultrassom, chorava também copiosamente. No chá de revelação do meu filho, eu chorei copiosamente. Realmente fiquei emocionado. Mas assim, na convivência, no dia a dia, também eu olhava ali e falava, meu filho. Eu não tô vendo nada, porque eu acho que o homem é mais prático, né, velho? Não tá dentro da gente, a mulher... Exatamente. Eu acho que a mulher se encanta mais porque tá dentro. Chutar, eu acho que é onde eu achei a gente mais... Isso. Aí eu lembro que a Yasmin até falava assim, pai, conversa. Eu tentava conversar, mas eu não conseguia desenvolver o diálogo. Eu passei pela mesma coisa. A Bruna sempre falava, pô, conversa, não conversa e tal. Aí beleza, tipo assim, às vezes que lembrava, ia lá, mas não era uma coisa natural, sabe? Eu tinha que programar, falei, por que eu vou conversar com o meu moleque dentro da tipo barriga? Assim, porque o homem é muito prático, né, velho? E a gente começa a viver uma vida muito prática, a gente tem dificuldade de conversar nesse mundo. Mas aí, velho, meu filho nasceu, aí tá eu falando voz infantil, a gente faz todos os sons possíveis, velho. Pô, mas tá sendo uma experiência, assim, eu tô aprendendo muito. Inclusive, agora, nesse momento, eu tô morrendo de sono, sabe? Porque você tá ligado como é. Mano, eu era assim, um zumbi, velho.
um zumbi. Ele acordava mais ou menos tipo de 2 em 2 horas. E eu acordava, trocava a fralda dele, entregava pra Bruna, ela dava mamar, e depois ela me entregava, fazia ele arrotar, e depois pôr no berço e tudo mais. Só que ela dava mamar, era mais ou menos umas meia hora. Eu dormia nesse tempo. E aí era engraçado, ela pegava ele, ela tinha, tipo assim, ela tinha que me acordar pra eu pegar ele de novo, acordar. Às vezes ela me chutava pra eu acordar. Porque, mano, eu, tipo assim, eu era um zumbi, velho, de dia. Eu lembro assim, cara, como é que eu vivi, sabe? Cara, hoje, você tá falando, essa noite, sim, foi uma noite mais, desses dias todos, foi a noite mais complicada, porque ele acordou repetidas vezes e mamou muito, cara. Ele mamou desesperadamente. Teve uma mamada dele que foi 1 hora, velho. Ali, pá. E aí, velho, e você não dorme, porque você acorda quando ele começa a dar alarme, né, a chorar, a resmungar, e você depois tem o pra rotar também, né? Aí você dá aquele cochilo mal dado e eu coloco pra rotar. Cara, essa noite foi... E aí eu tive que pegar um documento lá em Ouro Branco. Cara, eu fui dormindo e tentando não dormir, porque eu fui de BlaBlaCar. E voltei, cara. Voltei num ônibus Ouro Branco Lafayette, dormindo também. Tentando não dormir, mas assim, morto. Mas é a vida, cara. Vale a pena, né? Vale a eu pena brincava demais. que, tipo assim, eu valorizo muito tempo com ele, então de dia eu tô com ele. E aí eu edito normalmente de noite ou nas sonecas dele durante o dia, mas aí eu edito normalmente de noite, meio que madrugada assim, e é muito cansativo, sabe? Mas, tipo, quando eu acordo ele de manhã ele tá sorrindo assim, tipo, vale a pena, sabe? É bom, mano. Mano, foi um prazer conversar com você. Pô, foi ótimo nosso bate-papo. Agradeço demais. Espero que tenha outras. Com certeza. Tamo junto, mano. Tamo junto, Marçal.